Olá, estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição do Evangelho de João, a minha tradução no caso. Agora então vamos para o verso 29 do primeiro capítulo ainda. O batizador está apresentando Jesus. Então, lendo versos 29 a 31 para começar. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a respeito de quem eu disse: depois de mim vem um homem que agora está à minha frente, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, é por isso que vim, batizando com água. Fecha aspas. Quero meramente comentar esse primeiro dizer do João no verso 29. Que coisa tremenda, gente. O sacrifício para dar fim a todo o sacrifício de sangue estava já presente fisicamente no mundo. Então ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso bom Deus. Agora, veja o que está no finzinho do verso 30. Ele já existia antes de mim. Ora, como pode? Porque você sabe que João era 6 meses mais velho do que Jesus. Então, como é que ele diz que existia antes? Só declarando mesmo que Jesus teria uma existência prévia. Como um mero homem não pode ter existência prévia, então o João está afirmando mesmo a divindade de Jesus. Ele declara que está batizando com água, vai aí também a sua mensagem, etc., preparando de fato a vinda do Messias. Então aqui ele já vai introduzindo o próprio Messias. Prosseguindo, então vamos ver agora os versos 32 a 34. João testificou dizendo: eu observei o Espírito descendo do céu como uma pomba, e ele pousou sobre ele. Ora, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem tu vires o Espírito descendo e pousando, este é o que batiza com o Espírito Santo. De sorte que tenho visto e testificado que este é o Filho de Deus. Agora, João não relata exatamente o batismo de Jesus quando ele foi batizado por João, nem também quando Jesus teve que enfrentar Satanás lá no ermo durante esses 40 dias, mas obviamente, quando João diz que ele observou o Espírito descendo, então foi exatamente naquele momento, quando do batismo, que isso aconteceu. Agora, quando ele diz aqui no verso 33 que ele não o conhecia, eu confesso que isso me parece um pouco curioso. Como assim? Porque os pais, as tuas mães eram próximas que João e Jesus eram parentes. Me parece improvável que eles jamais houvessem se encontrado enquanto crianças ou jovens. Imagina que talvez João quisesse dizer que não o conhecia como o Messias. Por quê? Porque até seu batismo, Jesus não deu qualquer demonstração clara de ser ele o Messias. Foi só, começou mesmo foi quando ele foi batizado. Talvez seja isso. Diz aqui João dizendo que aquele que me enviou a batizar com água, ele me disse. O batizador afirma que Deus falou diretamente com ele. Aquilo foi de forma audível, ou pelo menos distinguível. Eu só quero
dizer que o que Deus fazia há 2000 anos, Ele ainda faz, Deus ainda fala hoje. Agora veja bem o que está aqui no finalzinho do verso 33. João declara que Jesus batiza com Espírito Santo. No batismo de João, João é o agente, ou era. No batismo de Cristo, Jesus é o agente. O batismo em que o Espírito Santo é o agente é outra coisa, diferente. No batismo de João, a substância usada para o ritual era água. No batismo de Cristo, a substância usada é o Espírito Santo. No batismo de João, a pessoa se molhava, mas depois se secava. Então, tudo indica que o verdadeiro propósito desse exercício de João era uma transação espiritual. Então, muito mais o é no batismo de Cristo. Eu estou inclinado a ligar o batismo de Cristo aqui, onde Jesus é o agente, a João 4, versos 13 e 14 e João 7, versos 38 e 39. Primeiro, João 4. Jesus respondeu e disse a ela, no caso a mulher samaritana, cada um que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca jamais terá sede. Antes, a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para dentro de vida eterna. Agora, capítulo 7. Jesus se levantou e clamou dizendo, se alguém tiver sede, que venha a mim e beba. O que crer para dentro de mim, conforme diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Abre parênteses. Ora, ele disse isso a respeito do Espírito, que aqueles que para dentro dele crescem receberiam, visto que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Fecha parênteses, fecha aspas. Em outras palavras, quando Jesus te batiza, você é regenerado. Você recebe uma nova natureza. Enfim, você recebe o Espírito Santo. Agora eu destrincho isso detalhadamente num artigo que eu escrevi, Batismo na Bíblia. Isso aqui está também no apêndice. Quem tem o apêndice pode ver isso devagar, quer dizer, são 7 páginas, então eu não vou ler aqui não. Terminando o verso 34, João declara, tenho visto e testificado que este é o Filho de Deus. Foi exatamente isso que ele disse, o Filho de Deus, que a rigor era o Filho do Deus. Eu já expliquei que em grego, como tinha muitos deuses, geralmente no Testamento, o Deus verdadeiro, eles falam o Deus, embora traduzindo para o português nem sempre saia exatamente dessa forma. A gente fala o Filho de Deus, mas é o. Quer dizer, provavelmente João mesmo quis dizer que há apenas um. João identifica claramente e apresenta o Messias para o povo. Enfim, ele cumpriu o seu ofício. Agora, Jesus começa seu ministério público. Mas João ainda vai ter uma pequena contribuição. Vamos ler agora, verso 35 a 42. Novamente, no dia seguinte, João estava ali com 2 de seus discípulos. E quando viu Jesus passando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram Jesus. Então, mirando e observando, seguindo, Jesus lhes disse, o que quereis? Aí eles lhe disseram, Rabi, que é traduzido, quer dizer mestre, onde estás abrigado? Ele lhes disse, vinde e vede. Então eles foram e viram onde ele estava abrigado e passaram aquele dia com ele. Era por volta da 10ª hora. Um dos 2 que tinha ouvido João e seguido Jesus era André,
o irmão de Simão Pedro. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, e disse a ele: encontramos o Messias, que é traduzido Cristo. E ele o levou até Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Fecha aspas. Abre parênteses, que é traduzido pedra. Fecha parênteses. Até aí, nesse momento, eu diria que Jesus esperou por esses dois homens até que eles lhe alcançassem. Eu então entendo que ele já estava os observando há algum tempo. Imagino, inclusive, que o seu próprio propósito ao passar por lá era precisamente o de atrair aqueles dois homens. E ele, sem dúvida, sabia quando eles começaram a segui-lo. Vejamos aqui a hora dita, no finalzinho do verso 39. Era por volta da 10ª hora. João sempre utiliza tempo romano. Então, isso aqui são 10 horas da manhã. Significa que Jesus passou a maior parte do dia com apenas aqueles dois homens. Você pode acreditar que eles estavam conversando todo aquele tempo. Jesus sabia que eles seriam dois dos seus discípulos. Ele já estava investindo neles. O efeito era tão bom que no dia seguinte eles trouxeram mais dois consigo. Veja que aqui já André vai buscar seu irmão Pedro. E ele não tem dúvida. Veja aqui, encontramos o Messias. Quer dizer, André já está convencido, ele vai direto ao assunto. Ele não tem dúvida. Já achamos o Messias. E, naturalmente, lá foi Pedro de boa vontade com ele para conhecê-lo. E eles ainda chegando. Tudo indica que Jesus nunca tinha visto Pedro antes, mas ele já está dizendo quem ele é. Tu és Simão, o filho de Jonas. O texto aqui diz o filho, com um artigo definido. Como Pedro obviamente tinha pelo menos um irmão, André, então não era filho único. Talvez devamos entender que Pedro fosse o primogênito, talvez. Agora, lamentavelmente, nós temos aqui um desses casos onde 0,5%, metade de 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, trazem João em vez de Jonas. E você vai achar isso em várias versões, nova versão, na linguagem de hoje, atualizada, contemporânea, aquela turma toda, infelizmente, seguindo metade de 1% dos manuscritos de má qualidade. Lamentável. Agora, as nossas Bíblias em português quase sempre nos pregam uma peça com o nome de Simão. Essa última palavra. Porque geralmente colocam Pedro. Quer dizer, que é traduzido Pedro. Que é nada. Não é nada disso absolutamente. Por quê? Porque Pedro em português não significa pedra. Não é a mesma coisa. Cefas, em aramaico, significa pedra, uma pequena pedra, contrastando com uma rocha. Então, quando Jesus diz aqui, tu serás chamado Cefas, isso em aramaico, é traduzido pedra, não Pedro. Pedro, em português, não é nada, é um nome. Mas Cefas é pedra. Então, a tradução deve ser essa. Jesus diz que seria ele chamado de Cefas, então uma pedra. Em grego, o que pedra é Petros, que veio a ser então Pedro para nós, e primeiro latim, depois para nós. Prosseguindo então, agora vamos com Natanael. No dia seguinte, ele, no caso Jesus, partiu para a Galileia. Então ele achou Filipe e lhe disse, segue-me. Abre parênteses. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Fecha parênteses.
Filipe achou Natanael e lhe disse: nós encontramos aquele a respeito de quem Moisés na lei, bem como os profetas, escreveu, Jesus, o filho de José de Nazaré. Aí Natanael lhe disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe lhe disse: bem e bem. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse a seu respeito: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse: antes de Filipe te chamar, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Em resposta, Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: crês porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Tu verás maiores que essas. Aí ele lhe disse: eu digo a vocês com toda certeza que, mais tarde, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fecha aspas. Voltando então ao verso 43, diz que Jesus achou Filipe. Eu não posso provar, mas eu creio que Filipe foi o segundo daqueles primeiros dois homens. Quer dizer, André foi um, ele foi buscar Simão. Eu imagino, não posso provar, mas creio que Filipe foi o outro. E Filipe, então, vai e pesca Natanael. Mas não é à toa que eu digo isso. Vejam vocês agora o que o próprio Filipe diz no verso 45. Diz aqui, Filipe achou Natanael e disse: nós encontramos. Como assim nós? Eu digo então que o uso de nós fecha, quer dizer, obviamente não era só Filipe, não. Então era ele mais André, por isso que eu digo que ele foi o segundo. Não é de maior importância. Assim sendo, embora o texto não diga, parece-me pouco provável que esses dois homens passaram a noite com Jesus, não. Voltaram para sua própria casa. Por isso também, se eles tivessem pernoitado, não teria sido necessário Jesus ir atrás para achar. Disse que ele achou. Então, agora, quem já me ouviu em outro momento, já expliquei a grafia de Nazaré, soletrando-se o nome da cidade em hebraico, obtém-se para o português Nazaré e não Nazaré. Isto é fundamental para você entender o que está em Mateus 2 e 23, que não é meu assunto aqui, mas se, por favor, de ver o artigo no apêndice chamado Profetas, em Mateus 2, 23. O problema é que Mateus fala em profetas plural lá. Quem quiser pode ver isso depois com calma. Agora, o lugar Nazaré, que é uma vila, obviamente não era um lugar assim de grande prestígio. Você vê que Natanael está pouco impressionado. Como pode? Quer dizer, logo Nazaré, está doido e tal. Agora Filipe diz uma coisa que nós podemos dizer a qualquer um: vem e vê. Quer dizer, como diz em outro lugar, provai e vede que o Senhor é bom. Na análise final, você tem que decidir por você mesmo. Tem que pagar para ver, não é? Aí então, mas você vê que Natanael vai, quer dizer, mesmo não muito convencido, digamos quase meio a contragosto, mas ele segue com Felipe por uma questão de amizade, eu sei lá porquê. E aqui outra vez, quer dizer, Jesus não tinha visto Simão antes, aqui também não tinha visto Natanael antes, não se conheciam. E Jesus já vai dizendo quem é. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí, naturalmente, Natanael, mas como pode? De onde me conhece? Nunca se tinham visto.
Jesus responde: antes de Filipe te chamar, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Agora, preciso entender isto aqui. Uma figueira madura, a árvore, ok? Os galhos descem até o chão, fazendo uma cortina. Eu, enquanto menino, eu me criei na Bolívia, eu já vi figueiras, e eu mesmo já entrei debaixo de uma figueira dessas. Você entra lá dentro e tem um espaço vazio ao redor do tronco. E lá dentro, se está quente lá fora, mas lá dentro está fresco, sombra. E como é uma cortina mesmo, ninguém te vê lá dentro. Então é um ótimo lugar para alguém ficar a sós com Deus. E a impressão que dá é que exatamente isso que Natanael fazia. Ele estava lá a sós com Deus, e o fato de Jesus ter visto ele provou a Natanael que Jesus era sobrenatural, porque não teria como ele ter visto Natanael debaixo da figueira. E provavelmente, porque tinha colina no meio e coisa, também tinha vários obstáculos que não permitiriam que Jesus, meramente a olho nu, ser humano, pudesse enxergar. Então, Natanael deduz, 2 mais 2 são 4. Se convenceu com isso que Jesus era de fato sobrenatural. Aí então, o 49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas que coisa, que transformação, de desdém, né? Que quando primeiro aí, Nazaré, tá doido, onde já se viu? Agora ele se rende sem mais e sem menos. Agora eu preciso comentar mais um detalhe aqui. Dos 4 evangelhos, somente João utiliza o nome Natanael. Os outros 3 não. Os outros todos usam o nome Bartolomeu, ao passo que João nunca fala Bartolomeu ou escreve. Mas já que Natanael era um dos apóstolos, assim parece, você vê isso em João 21, verso 2, então podemos deduzir que eram 2 nomes para a mesma pessoa. Parece assim, a única maneira de resolver essa questão. Prosseguindo então aqui, Jesus vai dizer uma coisa também muito interessante. Ele diz: só porque eu disse que te vi, então você está clamando, então você vai ver coisas maiores. Prosseguindo, verso 51, eu digo a vocês, agora ele inclui as demais pessoas presentes, então fatalmente, digo eu, fatal, estava aí Filipe e provavelmente também André e Pedro a essa altura, porque eles iriam seguir para Caná logo em seguida. Então ele diz a vocês, com toda certeza, mais tarde vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, até onde eu posso descobrir, não há nenhum registro no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, desse acontecimento. Quer dizer, o pessoal vendo os anjos subindo e descendo. Que aconteceu, fatalmente aconteceu. Certamente aconteceu, só que nós não temos registro de quando. Nem quando e nem aonde. Mas quem presenciou aquilo também certamente foi uma coisa muito impressionante. Agora, resta aqui comentar o título que o próprio Jesus utiliza a seu próprio respeito. Vem no término no verso 51, o Filho do Homem. Parece ser uma frase que o próprio Senhor Jesus cunhou para se dizer respeito a si próprio. À primeira vista não faz muito sentido, né? Como pode? O Filho do Homem, em que sentido isso? Mas se o homem se refere ao ainda perfeito Adão, e o Filho é um único descendente perfeito, então faz muito sentido. Então, o próprio Adão foi o primeiro, e
o texto diz que Jesus foi o segundo Adão, então o último. Primeiro Adão, segundo Adão, os únicos dois homens perfeitos que já andaram na terra. O primeiro foi criado perfeito enquanto não caiu. O segundo, Filho de Deus, foi gerado perfeito e nunca caiu, ficou perfeito o tempo todo. Então, o Filho do Homem parece indicar um protótipo humano perfeito, como era Adão antes da queda. Ou por outro lado, o lado humano do Deus homem, que era Jesus Cristo. Até aí o primeiro capítulo. Então, vamos prosseguindo agora com o segundo capítulo. Eu vou lendo aqui os primeiros 11 versos, aí eu vou pedir licença para ler um artigo que já escrevi, que está no apêndice, que eu entendo que o caso do casamento em Canaã não é muito bem entendido geralmente, porque também as dicas que estão no texto você tem que analisar e juntar as peças, como assim poderíamos dizer, da quebra-cabeça. Então vamos ver aqui, eu vou ler os primeiros 11 versos do capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Ora, tanto Jesus como seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Quando o vinho se acabou, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse a ela: o que tem isso contigo e comigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos empregados: fazei o que ele lhes disser. Abre parênteses, ora, havia 6 jarros de pedra para água colocados ali, de acordo com os ritos de purificação dos judeus, contendo 20 ou 30 galões cada. Fecha parênteses. Jesus disse a eles: enchei os jarros com água. E eles os encheram até a borda. Aí ele disse: agora retirai um pouco e levai ao diretor da festa. Aí eles levaram. Ora, quando o diretor da festa experimentou a água, que havia se tornado vinho, e ele não sabia de onde vinha, mas os empregados que haviam retirado a água sabiam, ele chamou o noivo e lhe disse: todos servem o vinho bom primeiro, e então, quando as pessoas estão intoxicadas, o inferior. Tu guardaste o melhor vinho até agora. Verso 11. Este, o primeiro dos sinais milagrosos, Jesus operou em Caná da Galileia e revelou sua glória, e seus discípulos creram para dentro dele. Agora eu peço licença para ler o que eu já escrevi a esse respeito. Quem tem o apêndice é o número 55. Isso, o casamento em Caná. Exatamente, unicamente João, o que registra, está exatamente nesses primeiros 11 versos do capítulo 2. Então, lendo aqui. Em João 1,43, Jesus resolveu partir para a Galileia, sendo que ele estava na Judeia, do lado leste do rio Jordão, mais ou menos à altura de Jericó, provavelmente. Em capítulo 2, verso 13, Jesus voltou à Judeia, só que a Jerusalém por causa da Páscoa. O intervalo deve ter sido de 2 ou 3 semanas, quando muito. Ora, cada perna da viagem deve ter sido de pelo menos 130 quilômetros a pé, o que nos permite deduzir que o motivo para a viagem era de algum tamanho. Para você entender isso, não sei se dá para ver muito bem aqui, eu trouxe um mapa assim, daquele terreno, só para você visualizar o que está em jogo aqui. Pronto. Você pode, aqui está o Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, aqui Jerusalém. Aqui tem
Jericó. A gente não tem certeza, mas é provável que João estava batizando do outro lado, o texto diz claramente, do outro lado do Jordão, do outro lado do nascente, mais ou menos por aqui. Porque o pessoal vinha de Jerusalém, que não era tão longe. Agora, Canaã fica aqui. Agora você vê, aqui era 90 quilômetros mais ou menos. Agora subindo por aqui era plano, fácil, mais 40 quilômetros por aqui, de terreno mais acidentado, mais problemático. Então, não foi pouca coisa. Levaria, como ele, todo mundo andava a pé, então estava acostumado. Mesmo assim, eram 2 dias para fazer isso. Então, não era assim uma coisa que você faria à toa. Você faria uma coisa dessa só com um motivo adequado. Ok? Então, vamos voltar aqui. No capítulo 2, verso 1 de João, diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná. O terceiro dia a contar de quando? Capítulo 1, versos 19 e 28, aconteceu em um dia. Capítulo 1, versos 29 a 34, aconteceu no dia seguinte, isso é o segundo dia. Capítulo 1, versos 35 a 42, aconteceu no dia seguinte, já é o terceiro dia. Capítulo 1, versos 43 a 51, aconteceu no dia seguinte, quer dizer, já é o quarto dia. Então, o terceiro dia aqui deve ser contado a partir do último dia mencionado, nos versos 43 a 51. Embora possa ter incluído esse dia, o que, aliás, no pensamento judeu é provável. O judeu fazia que nem nós no Brasil, quer dizer, você inclui o dia que você está contando. É por isso que a gente diz de um domingo, de hoje é 8, quer dizer, no outro domingo, uma semana. Mesma coisa. Então, a festa de casamento começou naquele dia, mas tais festas frequentemente duravam vários dias. Jesus e seus discípulos, seriam 4 a essa altura, aqueles 4, tinham uma caminhada de uns 130 quilômetros. 90 pelo vale, 40 terreno acidentado. Todo mundo estava acostumado. Levaria 2 dias, pronto. Então, assim sendo, eles teriam chegado lá ao término do primeiro dia da festa. Se não, um pouco mais cedo, talvez. Agora, a família de Jesus morava em Nazaré, que distava talvez 30 quilômetros de Caná, mas isso em linha reta. Mas o terreno era bem acidentado, então... A família toda estava no casamento, isso no verso 12. Mas a falta de menção de José nos leva a entender que ele já tinha morrido. Assim sendo, na condição de filho mais velho, Jesus agora era o chefe da família. Maria estava em condições de dar ordens aos empregados, verso 5. Somando tudo, chego à conclusão de que a noiva era uma das meias-irmãs de Jesus, o que daria à mãe Maria condições de mandar. Explicaria também a preocupação dela com a falta de vinho. Explicaria também o que levou Jesus a enfrentar semelhante viagem, só para retornar com um pouco intervalo. Como já dissemos, uma festa de casamento costumava levar vários dias. O estoque de comida e bebida só iria acabar perto do fim, na eventualidade. Se Maria era a mãe da noiva, podemos entender a preocupação dela com a falta de vinho, pois seria uma vergonha para a família. Mas, por que apelar para Jesus? Embora fosse ele o chefe da família, o que poderia ele fazer? Parece-me que ela estava pedindo um milagre. Pelo menos a julgar pela ordem que ela deu aos empregados. Não? Aliás, seria a única solução possível a essa altura. A resposta de Jesus de que ainda não estava na hora vai na mesma direção. Mas por que então resolveu ele agir? Mesmo assim? Não sei, o texto não diz. Mas eu ofereço a seguinte sugestão, uma mera sugestão. Jesus bem sabia que o ofício de ser sua mãe ocasionou humilhação para Maria.
pois as más línguas não iriam perdoar o fato dela ter casado já grávida. E mesmo que José o tivesse assumido como filho, o aspecto físico de Jesus provavelmente não combinava. Jesus entendeu que ele devia uma consideração especial a ela. Depois, Jesus devia bastante à própria família, e caberia a ele evitar uma vergonha para ela, se possível. O fato é que Jesus agiu e produziu em torno de 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. Ora, se tivesse 100 pessoas na festa, seria 6 litros por pessoa. Quem iria beber 6 litros? E perto do fim da festa. E o vinho foi de uma qualidade fora de série. Então, a minha conclusão é que Jesus deu um belo presente ao novo casal. A maior parte do vinho iria sobrar. Poderia ser vendido depois. Por ser muito bom, o vinho daria um bom preço. Acho curioso que o primeiro sinal miraculoso não foi de cura, e sim de cunho doméstico. Ele salvou a festa, salvando a família de uma vergonha, e deu uma boa colaboração com a felicidade do novo casal. Para eles, pelo menos, Jesus seria sempre lembrado como um benfeitor, com certeza. Agora, eu entendo assim, que Maria podia dar ordem significa que ela não era uma mera convidada, ela estava lá com condições. E que Jesus iria enfrentar semelhante viagem, cada perna, 130, só para voltar? Não. Havia realmente um motivo adequado que levasse Jesus a enfrentar essa viagem. E fatalmente ele sabia o que iria acontecer. Agora eu deixei de comentar uma coisa que aqui eu quero comentar. Diz aqui que ele revelou sua glória, isso no verso 11. Como Jeová Filho, ele foi o criador deste mundo. Agora, transformar água em vinho foi um ato de criação. Os componentes químicos que distinguem vinho de água tinham de ser criados no local e misturados à água. Então, este primeiro sinal miraculoso foi simplesmente tremendo. Ele revelou Jesus como Criador. Entretanto, embora todos os convidados tivessem bebido deste novo vinho, presumivelmente, por estarem um pouco altos, para não usar termo mais pesado, talvez não tinham percebido o que aconteceu. Apenas os discípulos, os empregados e, logicamente, a Maria, sabiam o que havia realmente acontecido. Pelo jeito, este milagre não foi divulgado amplamente naquele tempo. Como Jesus disse, ainda não. Entendo que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas estavam lá. Mas João, o autor deste evangelho, provavelmente sim estava. Neste caso, temos o relato de uma testemunha ocular. Como João e Tiago eram parceiros de Pedro e André, então, já que Pedro e André foram convidados, imagino que os outros também. Agora, o texto não explica exatamente quando a água virou vinho. Mas, fatalmente, os empregados, quando receberam a ordem de Jesus, eles foram buscar, era água. E na cabeça deles estavam levando água ao chefe da festa. Quer dizer, era, como que eu vou dizer? Eles estavam obedecendo uma ordem que, convenhamos, não deixava de ser estranha. Quer dizer, você vai levar água para o chefe. Quer dizer, mas você sabe que vinho tem cor, vinho tem cheiro, além de sabor. Então, em algum momento houve a transformação, tanto que quando o chefe da festa então provou, já era vinho. Mas os empregados obedeceram uma ordem que, no mínimo, era curiosa, não? Agora, vamos voltar ao texto. Eu vou agora... Sim.
o verso 11 termina assim: seus discípulos creram para dentro dele. Já tenho explicado em outro momento esse tal de crer para dentro. Eles estavam realmente vendo, sabendo que estavam lidando mesmo com o Messias. Aliás, o próprio lá atrás, lá no começo no outro capítulo, então, tanto André como Pedro já sabiam, tanto Felipe como Natanael já sabiam. Prosseguindo então, eu vou ler os versos 12 a 17. Depois disso, ele desceu para Capernaum, que desceu de Caná para Capernaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mas eles não ficaram ali por muitos dias. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. E no templo ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, bem como cambistas assentados. Fazendo ele um açoite de cordas, ele expulsou tudo do templo, tanto ovelhas quanto bois, e quanto aos cambistas ele virou as mesmas e espalhou as moedas. E aos vendedores de pombas ele disse: tirai estas coisas daqui, parai de fazer da casa de meu pai uma feira. Então seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo por tua casa me consome. Fecha aspas, até aí por enquanto. Jesus mais tarde transformou Capernaum na sua base de operações. Ele mudou de Nazaré para Capernaum. De qualquer forma, aqui já comentamos, tudo indica que José não estava mais disponível, teria morrido. E agora Jesus, portanto, é o chefe da família. Ele, depois, começando o seu ministério público, se ausentando. Então, quem tomou conta da carpintaria lá em Nazaré foi o segundo irmão, quer dizer, o Tiago. Havemos de entender que todo mundo depois também se deslocou para Jerusalém. Porque, diz aqui, eles não ficaram ali muitos dias. Então, se não foram a Jerusalém, então voltaram para Nazaré, que os outros. Jesus, diz aqui, obviamente, foi a Jerusalém. Aliás, os outros também, os outros homens pelo menos, porque era obrigação. Era obrigação, em Deuteronômio 16, obrigava cada varão temente a Deus se apresentar no templo de Jerusalém 3 vezes ao ano, 3 festas. E a Páscoa era uma das 3 e talvez a mais importante. E frequentemente a família também ia juntos. Então talvez, não podemos provar, talvez o grupo inteiro também lá atrás foi a Jerusalém. Agora, o que eu já comentei, Jesus acabava de fazer uma viagem de 130 quilômetros só para voltar. Então, obviamente, tinha motivo adequado para isso. Agora, quando aqui diz que Jesus expulsou tudo, verso 15, ele expulsou tudo do templo, mas eu entendo que ele não bateu nas pessoas com o açoite. Ele usou o açoite, imagino, só nos animais. Ele mandou os animais para fora, quer dizer, os bois e ovelhas com o açoite. Agora as pessoas, não, porque ele meramente virou a mesa dos cambistas, mas aqui no verso 16 ele se dirige aos vendedores de pombas. Ele falou, ele não bateu com as cordas, não. Ele falou: tirai estas coisas daqui. Mesmo assim, o que Jesus fez foi bastante incomum, para não dizer coisas outras, quer dizer, simplesmente foi, aliás, impossível, quer dizer, era inconcebível que alguém faria o que ele fez. Tanto é que simplesmente os donos da coisa lá ficaram simplesmente sem saber como reagir, como vamos ver já. Os discípulos lembram, no verso 17, o zelo por tua casa me consome, isso está no Salmo 69, verso 9. Precisamos entender que o comércio lá era corrupto.
e estava sob a direção das lideranças religiosas. Parece-me que tem registro, não estou certo aqui, estou meramente querendo lembrar que o que os sacerdotes faziam, o pessoal vindo para sacrificar traziam esses animais, você tinha de trazer esse animal. Mas aí o sacerdote inventava um defeito qualquer do animal, o teu animal não serve. Então eles eram obrigados a comprar um outro animal por um belo preço e tal. Então era uma coisa suja mesmo, um comércio sujo. Mas vamos lá, vamos voltar e ler aqui o texto, versos 18 a 22. Então os judeus reagiram e lhe disseram: que sinal nos mostras, já que tu fazes estas coisas? Jesus respondeu e lhes disse: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: levou 46 anos para construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo de seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se lembraram de que ele havia dito isso. Então, eles creram na Escritura, a saber, na palavra que Jesus havia dito. Até aí por enquanto. Agora, isso aí, a gente já disse, o que Jesus fez foi simplesmente impossível. Então, como já expliquei, João utiliza os judeus para a hierarquia, para os chefões. Então, que sinal você, quer dizer, em outro momento ele vai, com que autoridade, como é que você faz uma coisa dessa? O sinal que Jesus dá é o tipo da coisa que mais de uma vez, aliás, não era incomum Jesus dizer uma coisa com um sentido duplo. Quer dizer, teria um sentido que pareceria ser o óbvio, mas que tinha um segundo sentido escondido por detrás. É o caso aqui. Porque ele fala assim: destruir este templo. Agora, o uso do vocábulo este, então os judeus iam pensar, obviamente, na estrutura física dentro da qual estavam. Eles estavam dentro do templo. Então Jesus diz: este templo. Pronto. Eles só podiam pensar. Só que este templo também dizia respeito ao corpo dele. Este templo, então, aqui ninguém teria como entender isso. Quer dizer, em 3 dias eu o levantarei. 3 dias. Dentro de 3 dias, como foi o caso, isso é outro assunto. Agora, naturalmente, os judeus simplesmente não estavam entendendo nada disso. Mas eu pergunto uma coisa: como é que Jesus, uma vez morto, poderia se auto-levantar? Ele disse: eu vou levantar este templo, no caso, o corpo dele, eu vou levantar. Mas como, se ele está morto? É que o seu espírito não morreu. Aliás, não tinha ninguém, o espírito não morre, só o corpo mesmo. E na hora certa, o espírito voltou ao corpo e fez levantar, unindo-se outra vez com ele. É assim a ressurreição, o espírito se reunindo ao corpo, porque no caso, um corpo já glorificado. Agora, os coitados dos judeus não tinham como entender aquilo no momento. Os discípulos sim, mas só mais tarde. Só mais tarde, depois da ressurreição, que aí foi isso que ele falou. Agora, quem está acompanhando com outra tradução, você percebeu que eu não traduzi o verso 22 do jeito que você está acostumado. Eu vou ler aqui outra vez. A segunda parte. Então eles creram na Escritura, a saber, na palavra que Jesus havia dito. Você pode vasculhar o Antigo Testamento e não vai achar nenhuma referência a uma ressurreição no 3º dia. Não existe.
Então, como é que fala aqui na Escritura? Eles creram na Escritura. Só que não pode ser o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não tem nada de ressurreição com 3 dias. Então, eu entendo que havemos de traduzir como eu fiz aqui. Creio na Escritura, a saber, na palavra que Jesus havia dito. É o seguinte, a afirmação do Senhor no verso 19 foi repetida como uma acusação 3 anos mais tarde, como registrado em Mateus 26, verso 61 e Mateus 27, verso 40. Acontece que o Evangelho de Mateus já vinha circulando como Escritura, como Palavra de Deus, como Bíblia, já fazia décadas quando João escreveu. João escreveu em 62, Mateus foi publicado em 38. Então, 45, quer dizer, mais de 20 anos que Mateus já estava circulando como Bíblia. Então, entendo exatamente que é essa a intenção de João aqui. Porque aí sim, aí a Escritura fala de uma ressurreição após 3 dias. Mas por que o pessoal precisava da Escritura para lembrar? Bom, lá se foram alguns anos. Havia um lapso de 8 anos entre a própria ressurreição e a publicação de Mateus. E nesse meio tempo, uns e outros poderiam ter esquecido. Aí, lendo o relato de Mateus, e sim, foi isso mesmo. Agora, terminando por hoje, vamos só ver os versos 23 e 25. Com isso terminamos o 2º capítulo, deixando, portanto, o caso de Nicodemos para o nosso próximo estudo. Então, vou ler versos 23 a 25. Ora, enquanto ele, no caso Jesus, estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram para dentro de seu nome ao observarem os sinais que ele fazia. Mas quanto a Jesus, ele próprio não se confiava a eles, porque ele conhecia a todos e sabia que não necessitava que alguém lhe testificasse sobre o homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. Até aí. Agora, eu entendo que foi exatamente a partir da purificação do templo que aí ele chamou a atenção dos líderes, com certeza. Aí eles estavam sabendo quem era Jesus, prestando atenção. Mas aí entendo que ele começou mesmo a curar em larga escala, coisas que o Nicodemos vai fazer menção logo em seguida. Ninguém pode realizar estes sinais que tu fazes. Quer dizer, Nicodemos está citando uma boa parcela de sinais já feitas na presença dele lá. Então Jesus, entendo, começou mesmo a trabalhar em larga escala, assim, fazendo provavelmente mais curas, mas também ensinando, fatalmente, ele está falando, tá? Não somente curando. Agora, vejam bem, eu proponho para quem quiser me ouvir, aqui no verso 24, que Jesus nos dá um exemplo importante. Você vê que aqui diz que ele próprio não se confiava a eles. Muitas vezes nós incorremos numa imprudência a confiar demais nas pessoas para só depois sermos traídos, esfaqueados pelas costas. É bom usar um pouquinho de cautela na maneira que você se expõe, enfim, não confiar demais. Agora, no caso de Jesus, ele conhecia, ele sabia o que estava no coração do homem. Como assim? Que ele criou, né? Como criador, ele sabia exatamente como funciona o ser humano. Agora, só mais uma colocação para terminar. Confiar é uma coisa, perdoar é outra. Então, o texto nos ordena, nós temos a ordem de Jesus, nós temos que perdoar. Agora, perdoar é uma coisa, agora, confiar é outra. Nós temos a ordem de perdoar. Quando o outro nos ofende, o outro faz mal, havemos de perdoar. Nem por isso temos obrigação de confiar.
Aí são outros 500, aí é outro assunto. Bom, exemplo do Senhor Jesus. Ele manda perdoar, mas ele mesmo não confiava demais. Calma aí, vai com cuidado. Então, meus irmãos, por hoje é isso aí.